Salve, salve, galera do Game Shark, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e está começando mais um programinha aqui especial para vocês. Lucas Arras, tudo bem com você? Por que a gente tá usando essa roupa aqui? Por que tem um Baby Yoda aqui comigo? O que vai acontecer? Porque hoje é dia 4 de maio, Bruna Penilhas. Hoje o programa tá muito especial. Se você gosta de Star Wars, estamos aqui a caráter para falar do que, Bruna? Porque a gente vai falar dos jogos de Star Wars. Obviamente não vai dar tempo de falar de todos os games que foram lançados da franquia, mas a gente vai destacar alguns que já foram lançados recentemente, alguns que já foram lançados há muitos e muitos anos. Então a gente vai destrinchar aí o caminho de Star Wars no universo dos games. Bom, para quem não sabe, o 4 de maio se tornou o dia Star Wars por conta de uma brincadeirinha dos fãs. Isso porque é uma das citações mais famosas do filme, que é justamente que a força esteja com você, e em inglês significa May the Force be with you, soa como May the 4th, que é 4 de maio. E aí a galera fez esse trocadilho e aí há anos a gente usa o 4 de maio para celebrar Star Wars. O primeiro filme da franquia estreou em 1977 com o filme Uma Nova Esperança. E naquele mesmo ano, o mercado de videogames caseiros ia estourar com o lançamento do nosso saudoso Atari. E aí não demorou muito para Star Wars estrear nos consoles também, né, Lucas? Bru, Star Wars estreou justamente no Atari com The Empire Strikes Back. O jogo foi lançado lá em 1982 e oficialmente foi o primeiro título licenciado de Star Wars nos videogames. Dele a gente controlava o Luke Skywalker, mais ou menos, porque a gente não controlava o personagem. Ele estava dentro de uma nave. O game era um scrolling shooter, né, onde você dentro da nave atira contra outros inimigos. No jogo, como eu disse, o Luke não saía da nave, então nada de sabre de luz em Empire Strikes Back. Pois é, e o primeiro game que colocou o jogador para controlar um sabre de luz de fato foi o Star Wars Jedi Arena, lançado em 1983 para o Atari 2600. Esse game aqui ele é baseado na cena do episódio 5, em que o Luke está vendado treinando o uso da força, enquanto ele bloqueia os tiros daquele droide redondinho que fica flutuando, o Marksman H. O Jedi Arena, mais uma vez, não mostra o Luke Skywalker, isso porque o jogador apenas assume o controle de um sabre de luz, mostrando na tela como o controle do Atari. Parece um pouquinho confuso, mas era um jeito também de se adequar às tecnologias da época, né? Na realidade, os jogos de Star Wars lá no Atari, eles eram bastante limitados, né? Em sua grande maioria, os títulos eram de combate em espaçonaves, tinham a ver um pouco com isso de tiro espacial. Isso só começou a mudar um pouco com o lançamento de Droids lá em 1988. O game foi lançado para microcomputadores antigos como o Commodore e o Spectrum, e em Droids a gente controlava, olha quem, o C-3PO e o R2-D2. A aventura era uma aventura de plataforma, como os jogos do Mario, mas cheia de inimigos e puzzles pelo caminho. O jogo ele foi inspirado no desenho animado Star Wars Droid, lançado em 1985. E olha só que curioso, já que a gente tá falando dessa dupla tão amada de droids, vale mencionar que eles vão ganhar uma nova produção no Disney Plus. Star Wars A Droid Story será uma animação inédita com o R2-D2 e com o C-3PO, que a gente vai ver eles vivendo novas aventuras aí pela galáxia. Só que essa série ainda não tem uma data de lançamento específica. Espero que a Disney anuncie isso logo. Mas voltando lá para a linha do tempo dos jogos de Star Wars, as coisas começaram a ficar realmente empolgantes com o lançamento da série Super Star Wars lá no Super Nintendo. A série é composta por 3 jogos de plataforma 16 bits que recontam a história dos episódios 4, 5 e 6. Os games eles saíram ali entre 1992 e 1995. Neles a gente controla o Luke, finalmente com sabre de luz, contra inimigos clássicos da franquia, e também controla o Han Solo com a sua arma.
O jogo também apresenta diversos veículos que são clássicos para quem gosta dos filmes. Mas bom, agora chegou num ponto do Game Shark que a gente tem que falar sobre o surgimento da LucasArts, que foi bem importante aí para a formação de Star Wars dentro dos videogames. Em 1982, o George Lucas, que é o criador de Star Wars, fundou uma desenvolvedora de jogos que eventualmente se tornaria a LucasArts. Ironicamente, nenhum jogo da franquia que a gente falou até agora foi produzido de fato pela LucasArts. Isso porque os direitos de Star Wars nos videogames estavam licenciados. Então a produtora, enquanto isso, trabalhou apenas em adaptações de outra franquia muito famosa, Indiana Jones, e em games do gênero point and click. Essa situação só foi mudar de fato em 1993 com o lançamento de Star Wars X-Wing para computadores. O game não só é a primeira adaptação de Star Wars feita de fato pela LucasArts, como também conta uma história totalmente nova e independente dos filmes. Como que funciona isso, Lucas? Exato, Bruce. São 4 games que formam uma trilogia, né? E é uma aventura de navinha, você novamente está a bordo de uma X-Wing e controla ali, participa de combates espaciais. O interessante dessa história é justamente a narrativa. Você começa controlando um piloto da Aliança Rebelde e depois, nos outros jogos, passa pro outro lado controlando um piloto do Império. O nome dos jogos já meio que contam como rola essa história, né? O primeiro jogo é o Star Wars X-Wing, é seguido pelo TIE Fighter, depois vai pro X-Wing versus TIE Fighter e conclui em X-Wing Alliance. E nessa fase, com a LucasArts já no controle das adaptações, Star Wars ganhou uma série de jogos feitos pela desenvolvedora e outras parceiras. Logo depois de X-Wing, a gente teve o lançamento de Rebel Assault, que é um game em cenas live action que também contava a história original de um piloto da Aliança Rebelde. Em 1996 a LucasArts publicou para o PlayStation Dark Forces. Esse é um jogo que vale nosso destaque porque ele é uma espécie de Doom dentro do universo de Star Wars. Esse foi um primeiro de muitos games em que a franquia experimentou outros gêneros dentro dos videogames, indo até para projetos mais experimentais e diferentões lá no começo dos anos 2000. Star Wars nessa época ainda ganhava jogos de ação mais tradicionais, inspirado nos filmes com a chegada do episódio 1, A Ameaça Fantasma, né? O filme estreou lá em 1999. E assim, nessa época saíram jogos que são clássicos, como o Star Wars Jedi Knight, em 2003, e os games que são inspirados nas corridas de pod, sabe, que o Anakin participou quando era pequeno, que são os jogos da série Racer, que são muito legais também. Mas, nesse meio tempo, tivemos jogos diferentões. Pois é, depois disso a galera meio que começou a fazer uns projetos mais experimentais e, bom, trazer Star Wars pra tudo quanto é tipo de jogo. Teve jogo de xadrez, inclusive, teve até games educativos e muitos outros. E em 2001 teve o Galactic Battlegrounds, que aproveitou o sucesso da franquia Age of Empires para colocar o universo de Star Wars em um título de estratégia em tempo real, que até faz muito sentido. Mas Bru, entre esses jogos mais diferentes e outros que não marcaram muitos jogadores, lá em 2003 Star Wars ganhou um jogo que até hoje é muito lembrado e muito querido pelos fãs da franquia. Eu tô falando do Knights of the Old Republic, que foi desenvolvido pela Macintosh, isso em parceria com a BioWare, que é o estúdio responsável por franquias como Dragon Age e Mass Effect. O Knights of the Old Republic é um RPG, o primeiro RPG baseado em Star Wars, e é interessante porque ele mostra uma história que se passa anos, milênios antes dos filmes, então mostra uma nova faceta desse universo, né? Você controla um personagem customizável, como manda todo bom RPG, e esse personagem precisa combater os Siths. A história vai se ramificando, e o jogo agradou tanto que acabou ganhando uma sequência nas mãos da Obsidian, que é outro estúdio também muito de renome, e quase virou filme, viu, Bru? É engraçado que o Knights of the Republic é tão querido que até hoje ele é lembrado e até hoje ganha adaptações em quadrinhos ou em outras mídias que não são oficiais. E eu diria que tão marcante quanto Knights of the Old Republic é Battlefront, só que esse nome aqui causa algumas sensações mistas nos fãs e a gente sabe por quê. O primeiro game com o título Battlefront foi lançado em 2004, já como um jogo de tiro com multiplayer para até 64 jogadores. Só que aí as coisas foram mudando ao passar dos anos e é sobre isso que a gente vai falar agora, Lucas.
Eu não sei se você vai lembrar, mas a demo do primeiro Battlefront vinha na caixinha de DVD de Star Wars. Era muito legal. Era um casamento muito legal que a franquia que a gente via nos filmes tinham com os videogames, né? Além de todos os jogos no Atari, no Super Nintendo que recriaram os filmes, a gente teve também esse casamento em que tentava atrair cinema pra jogo, jogo pra cinema. Foi muito legal. E o Battlefront fez tanto sucesso que ganhou uma sequência um ano depois, adicionando novos personagens, novos mapas, novos veículos da franquia. Star Wars Battlefront 2 chegou pro PlayStation 2, pro PSP, pro PC e pro primeiro Xbox. Eu fico triste que eu não joguei esses Battlefronts porque todo mundo que eu conheço que jogou fala muito bem, fala que é muito divertido. Inclusive, existe comunidades aqui no Brasil de galera que joga ainda e joga com muita frequência, porque todo mundo fala que, principalmente Battlefront 2, ele tem muitas variedades de opções para você construir seu personagem, criar uma história, e aí tem vários mods, no caso de PC também, que deixa tudo ainda mais interessante. Então eu fico triste que eu não tive a oportunidade de jogar esses Battlefronts, porque os que vieram depois foram um pouquinho mais polêmicos, né, Lucas? Você conseguiu jogar esses Battlefronts? Consegui sim. A versão de PC, inclusive, bro, eu acho que envelheceu muito bem. Tá naquele ponto em que os gráficos não são os melhores, mas eles são nostálgicos, sabe? É legal você pegar, porque, querendo ou não, os Battlefronts que vieram depois e outros jogos FPS que a gente tem hoje, jogo de tiro, eles são muito complexos, eles exigem muito. E eu gosto da simplicidade que o Battlefront 2 traz até hoje. É um jogo que dá boas sensações, principalmente pra mim, que jogou muito. Legal. Olha, a gente vai falar sobre os Battlefronts que saíram recentemente, mas no segundo bloco do Game Shark, então não sai daí porque a gente volta já já.